Olá, sejam bem-vindos ao JR Mundo. O programa de hoje vai falar sobre um assunto que desperta a atenção da maioria das pessoas. Vamos falar sobre a aviação. Para se ter uma ideia, uma companhia aérea australiana anunciou que a partir de 2025 vai inaugurar a rota comercial mais longa do mundo, 18 mil quilômetros, ligando Sydney, na Austrália, até Londres, um voo previsto de cerca de 20 horas. Você teria coragem de embarcar numa viagem dessa? Para falar sobre esse e outros assuntos, é que nós conversamos hoje com o piloto Henrique Hacklander, que também recentemente assumiu a presidência do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Henrique, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Fábio, eu que agradeço o convite, é um privilégio estar aqui hoje com vocês. E olha só, toda quinta-feira você encontra um episódio novo do JR Mundo nas plataformas digitais da Record TV. Basta acessar que também existem outros programas bacanas por lá. Henrique, para a gente começar a nossa conversa, diz para mim uma coisa. Fala um pouquinho de você dentro da aviação. Como é que começou a sua história com a aviação? Geralmente vocês começam bem novinhos, né? Exatamente, a minha não foi muito diferente. Eu comecei com 11 anos fazendo aeromodelismo no aeroclube, trocando peças de aeronaves e brincando com isso. E aí a coisa foi evoluindo. Fiz o curso de piloto privado, depois de piloto comercial, me tornei instrutor do aeroclube, fiz faculdade de ciências aeronáuticas, fui instrutor de voo e hoje em dia trabalho na Gol. Sou piloto da Gol e assumi, como tu mesmo disse, a presidência do sindicato agora recentemente, essa posição que requer uma certa responsabilidade. Com certeza. Agora, quanto tempo leva mais ou menos com tudo isso aí que você fez? Eu comecei, como eu disse, com 11 anos. A minha primeira carteira foi em 2001, minha carteira de piloto privado, e aí dali até 2004, que foi quando eu me formei, 2005, quando eu me formei, na verdade, foi a carteira de piloto comercial, piloto de multimotor. Mas só entrei na Gol mesmo em 2010, então foi uma longa etapa, aí, pelo menos 10 anos. Essa história que nós começamos abrindo o programa sobre a companhia aérea australiana que já anunciou que vai inaugurar essa rota aí, que será a rota comercial mais longa do mundo. Como é que vocês veem isso, vocês profissionais da área? Porque é tempo demais dentro de um avião, cerca de 20 horas. É verdade, é bastante tempo mesmo. Para esses voos mais longos, se utiliza mais de uma tripulação, né? Então, geralmente são tripulações de revezamento, vai o dobro da quantidade de pilotos e comissários necessários para fazer um voo mais curto naquela aeronave. Então, para nós é algo bastante interessante. A aeronave ela é preparada para isso, ela tem sarcófago, tem uma área de descanso, né? A tripulação trabalha metade do tempo. Tem o quê? Sarcófago? Sarcófago. Sarcófago é túmulo de múmia. É isso, mas é o nome que é dado, carinhosamente o nome que é dado a essa área onde a gente descansa durante os voos dessa magnitude, desse tamanho todo. É um cantinho lá para vocês descansarem. Uma área onde descansarem. tem uma cama, tem um espaço para poder dormir e descansar com mais tranquilidade. Fala um pouquinho mais sobre isso. Como é que é, então, dentro de um voo tão longo? A gente não precisa nem pensar nessas 20 horas aí que esse voo está previsto, mas se a gente pegar, por exemplo, São Paulo-Nova York, cerca de 11 horas, São Paulo-Dubai, 14 horas e meia, enfim. Como é que vocês fazem nesse revezamento? Quanto tempo vocês podem ficar ali? Geralmente, durante as operações de pouso e decolagem, toda a tripulação está alerta e ativa. Depois que o avião entra no nível de cruzeiro, e aí sim, parte da tripulação vai para essa área de descanso, na metade do tempo do voo, a outra parte continua trabalhando, e aí acontece esse revezamento. Para voos não tão longos, assim, como tu mesmo mencionou, esses voos de 20 horas, ou 18 horas, enfim, existe ainda uma outra definição, que é a tal da tripulação composta. E aí, exato, e aí é uma tripulação simples, né, o mínimo necessário para fazer aquele voo e mais metade de uma tripulação. Então, ou seja, vão 2 comandantes e um copiloto, ou enfim, 10 comissários e mais 5 que operariam a aeronave. Algo nesse nível. A companhia aérea australiana anunciou que essa rota super longa, ela está prevista para 2025. Nós estamos em 2022. Por que tanto tempo assim para começar uma rota? É complexo fazer uma operação dessa? O que é que tem por trás disso tudo? É bastante complexo. Esse voo em específico, a Qantas, essa empresa australiana, Quantas? ela começou o estudo já em 2019, fez 3 voos testes, fazendo levantamento de dados, principalmente com relação à fadiga, cansaço da tripulação em si e até mesmo o conforto do passageiro, porque para o passageiro também não é algo tão simples ficar 20 horas sentado, né, assistindo filmes e tudo mais. Então, começou-se um estudo muito longo a respeito disso, que é o chamado Safety Case, eles estudam um caso para verificar o que poderia ser feito de melhorias, tanto na aeronave ou até mesmo na operação, para que isso ocorresse com mais tranquilidade.
O fato da Qantas operar somente em 2025, possivelmente é a encomenda das aeronaves. Eles encomendaram aviões agora, recentemente, vão fazer, se eu não me engano, com o A350, um avião da Airbus, exato, e adaptaram a aeronave para melhor conforto até mesmo do passageiro, com uma área disponível para a pessoa poder se alongar, poder se hidratar, enfim, durante o voo e não precisar ficar necessariamente sentado o tempo inteiro. Interessante que o A350 não é entre as maiores aeronaves, ele ainda é inferior ao 777, inferior ao 747, ao A380, enfim. Qual é essa logística que as companhias adotam hoje, que se pensássemos aí no fim dos anos 70, 80, a gente teria aquela imagem do jumbo, né? 4 turbinas, 747, enfim. Por que estão pegando aviões menores, mas pelo jeito com eficiência igual ou melhor? O ponto é exatamente esse, né? Isso. A performance da aeronave, o que ela traz, tanto economicamente para a empresa, né? E pela quantidade de passageiros prevista para aquele tipo de rota, né? Não necessariamente tu precisa de um avião tão grande para fazer uma rota dessas, porque comportaria muito mais gente e talvez não conseguisse lotar a aeronave, que seria o ideal para uma empresa aérea. Então, geralmente eles vão para a linha da otimização, tanto na quantidade de passageiros e de motorização, o que essa aeronave consome. O A350, se não me engano, é para 230, 240 pessoas aproximadamente, já seria um número bastante adequado para um voo desse tamanho. Rotas longas, elas são tradicionais, são normais. Parece-me que a linha que liga Singapura, cidade de Singapura, até Nova York, atualmente seria a rota mais longa, com um tempo previsto de voo aí de cerca de 18 horas. Qual seria, na verdade, a vantagem de fazer um voo non-stop? E qual é a diferença de você fazer, por exemplo, uma parada ali na África, no Oriente Médio, em Dubai, por exemplo, que é um centro muito grande? Eu acredito até que o principal ponto é um ponto comercial, é o ponto para o passageiro. O passageiro é muito mais confortável e num voo direto do que fazer escalas. Geralmente as escalas elas vêm com um tempo agregado de sola, onde o passageiro acaba ficando 4, 5, 6 horas no aeroporto esperando a sua próxima conexão e isso gera um cansaço, gera um estresse. Então, possivelmente, voos diretos eles são melhores nesse sentido. E pelo fato de se tratar aqui de uma empresa australiana, uma ilha, afastado de todo o resto, não seria diferente, né? Recentemente, a Bombardier anunciou um avião que seria o Global 8000, né, um jato executivo que está previsto aí para ser um jato até supersônico e faria uma viagem aí de São Paulo até Nova York com uma redução de tempo de cerca de 2 horas. Mas é um avião que tem capacidade para um máximo de 19 pessoas. Né? Ele voa com uma velocidade acima dos aviões de cruzeiro que você está acostumado. O que impede uma aeronave maior, por exemplo, como essas que nós mencionamos, de ter uma velocidade maior? Já se tentou na aviação regular, comercial, na época do Concorde, né? Você deve lembrar. Sim. Exato. Então, foi uma tentativa de fazer aeronaves supersônicas que fizessem esse transporte, mas até mesmo na época do Concorde, eu não tenho bem certeza da capacidade, mas se eu não me engano era na casa de 100 e poucos passageiros, não era algo muito grande, exatamente. Por uma questão até de performance, né? A forma como o desenho que a aeronave tem que ter para poder atingir essas velocidades, ele acaba sendo um desenho mais restrito para comportar uma cabine de passageiros tão grande. Henrique, além de piloto, você também assumiu recentemente a presidência do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Correto. E nós sabemos que em função da pandemia, todo mundo, em todos os setores, passou por uma calamidade praticamente e a aviação não ficou de fora. Na hora que as restrições começam a se reduzir, nós bem sabemos que os aeroportos começam a girar muito. Qual que seria a consequência direta para o profissional de ponta como você e seus colegas no que diz respeito à fadiga, a estresse? Pois é, durante a pandemia, até um pouco antes dela, em 2019, já tinha sido aprovado o chamado RBAC de fadiga. É um regulamento da aviação brasileira que trata sobre a fadiga em específico, que até aumentou as jornadas de trabalho baseadas em estudos, baseadas em recomendações da Organização Internacional. E isso, obviamente, que durante a pandemia foi pouco sentido pelo tripulante, né? Porque, afinal de contas, como tu mesmo disse, reduziu a quantidade de voos para todo mundo. A própria aviação ela chegou a ter uma queda de mais de 90%
né, na sua operação. Agora, com essa retomada, está sendo um pouco novo, inclusive para os próprios tripulantes, né, operar com esse novo regulamento relacionado à quantidade de horas, jornada de trabalho e até mesmo a quantidade de horas de voo que o tripulante faz no dia. Para nós tem uma certa diferença, né, jornada de trabalho e horas de voo, né. Nós começamos a trabalhar muito antes da aeronave propriamente decolar, né, e terminamos o trabalho também muito depois do que a aeronave encerra, ou que ela pousa no aeroporto. E isso conta dentro da... Conta para a jornada. E para uma tripulação simples, como eu disse, dessa diferenciação de tripulação simples, de revezamento e composta, tem diferenciações. Uma tripulação simples ela pode ficar 12 horas de jornada e 10 horas de voo. Já uma tripulação composta ela vai para 14 horas, até 16. Depois uma tripulação de revezamento vai até 18 horas de jornada. Então são tempos bem diferentes, mas que conta tudo para dentro da jornada de trabalho do tripulante. Como é que se dá a fiscalização, o controle disso tudo? A ANAC, né, ela é o órgão regulador no Brasil. As aeronaves na aviação regular, elas têm os chamados diários de bordo, os tripulantes é que anotam esses horários e esses reportes são repassados para a ANAC posteriormente, para que ela possa fazer essa checagem, vendo se está tudo dentro da normalidade. Bom, isso nós estamos falando da aviação comercial, aquela que é famosa, conhecida, vende passagem e tal. Agora, e quando nós pensamos nesses tantos aviões monomotores, bimotores, que circulam aí Brasil afora? Em outros estados brasileiros eu já voei em aeronaves pequenas e é uma realidade completamente diferente. Como é que se dá o controle disso tudo? Vocês conseguem segurar tudo isso nas mãos? Por incrível que pareça, é muito parecido também. Essas aeronaves pequenas que a gente mencionou, elas são regradas pelas regras do táxi aéreo. O táxi aéreo é muito parecido com um táxi de rua, né? On demand, né? Ou seja, conforme aparece um voo, conforme aparece um fretamento, executa-se aquela operação. E os pilotos também, as próprias empresas de táxi aéreo regulam e regulamentam, os pilotos também preenchem diários de bordo, também vão para a ANAC essas informações e eles têm que ter escalas de voo, ou pelo menos se ele está de sobreaviso, se ele está realmente voando, para que isso possa ser gerenciado e que não afete a fadiga. Dentro do padrão internacional da aviação, como é que você conceitua a nossa aviação brasileira no que diz respeito à segurança? Olha, eu considero a aviação brasileira muito segura. Salvo engano, nos últimos 10 anos, nós tivemos aí aproximadamente 14 ocorrências, né, aeronáuticas, sendo que dessas, somente 4 foram consideradas acidentes aeronáuticos. Os demais foram incidentes ou incidentes graves. Ou seja, acidente significa tu ter uma fatalidade ou tu ter um dano grave na aeronave a ponto dela não conseguir mais voar ou a aeronave desaparecer. Essas seriam as 3 opções para ser considerado um acidente. E nós só tivemos aí 4. Nenhum desses 4 foi na aviação regular, na aviação de grande porte, né? Foram todos em aviações menores e que aí pode englobar tanto táxi aéreo quanto aviação aerodesportiva, aviação privada. Então, ou seja, a aviação no Brasil ela é bastante segura. Eu entendo dessa forma, pelo menos. Um dos casos que mais chamaram a atenção foi no final do ano passado com a cantora Marília Mendonça, né, que infelizmente acabou acontecendo daquela forma e tudo indica que o avião bateu ali, pelo jeito, em cabos de energia, algo nesse sentido. O que aconteceu ali, na verdade? Pois é, ainda é bastante prematuro a gente fazer qualquer análise com relação a isso, né? Todo acidente ou até mesmo incidentes graves, eles passam por um processo de investigação que é feito pelo Centro de Investigação e Prevenção de Incidentes Aeronáuticos, o CENIPA, no Brasil, é um centro bastante renomado que inicialmente faz um relatório preliminar onde aparece esses tipos de dados, né? A aeronave colidiu, mas ainda sem muitas informações e a partir daí começa-se uma investigação. E aí eles vão verificar quais são os fatores que foram contribuintes ou não. Mas é sempre bom relembrar que esse centro, o principal objetivo dele e o principal objetivo da investigação de acidentes, isso independente se no Brasil ou no mundo, é prevenir novos, né? Então, ou seja, é ver o que contribuiu para aquele acidente para que a gente possa melhorar, né? Tanto na parte de gerenciamento de fadiga, quanto na parte de infraestrutura aeroportuária, treinamento de pilotos, treinamento de controladores e assim por diante. Então, eu acredito que ainda é muito preliminar a gente poder chegar a uma conclusão do que aconteceu ali. Mas fato é que tivemos essa fatalidade, foi algo que chocou muito, né, as pessoas, né? Não é sempre que a gente vê um acidente aeronáutico, né? Como eu disse, é algo bastante raro de se acontecer. Dá para se afirmar que a cada acidente a aviação consegue, de uma maneira geral, dar um passo à frente
no que diz respeito à segurança, à eventual falha que ocorreu ali? Com certeza. A partir desses relatórios, são emitidas recomendações para todas as áreas, órgãos pertinentes, até mesmo órgãos governamentais, de que tipo de melhorias podem ser feitas para que se evite novos acidentes com essas mesmas características. Hoje nós falamos sobre aviação com o piloto e também presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Henrique Hacklender. Henrique, recentemente foi falado bastante sobre uma medida provisória que trata sobre a aviação. Na verdade, o que é que isso muda? O que é que isso interfere, de uma certa forma, em todo esse trabalho? Pois é, antes nós tínhamos o Código Brasileiro Aeronáutico, né? E esse código ele foi na década de 80, foi redigido e regulamentava a aviação de uma forma geral. A ANAC agora, recentemente, numa tentativa até de desburocratizar, simplificar a aviação, propôs essa medida provisória para o governo e o governo comprou essa ideia para então criar uma medida provisória chamada Voo Simples. Isso passou pelo Congresso, passou pelo Senado, foram colocadas emendas, mas no frigir dos ovos acaba que ela só desburocratiza. Ela trouxe uma pequena simplificação com relação aos tipos de serviço aéreo público e privado, não existem mais essas definições e óbvio isso que nos causou uma certa preocupação no início, haja visto que precisaria tipificar qual é o tipo de operação que está se fazendo ali. Mas, de certa forma, não acabou mudando tanta coisa assim para as tripulações, para os pilotos, porque somos regidos por uma outra lei. Os tripulantes eles são regidos pela lei do aeronauta, né? E essa lei é que traz todas essas regulamentações, toda essa quantidade de horas possíveis a ser trabalhadas, essas jornadas de trabalho que nem a gente estava falando anteriormente. Então, isso para nós é o que realmente vale com relação à lei. Mas na prática muda algo significativo? Não, ainda em haver. Né? A ANAC, com isso, ela desburocratizou muita coisa, ela pode criar novos serviços, ela acabou, com isso, adquirindo novos poderes, por assim dizer, né, para poder melhorar ou até mesmo trazer maiores benefícios para a aviação. Correto. Henrique, com certeza, desde o começo da sua carreira, como você mesmo disse, em 2001, né? Correto. Você deve ter presenciado uma mudança significativa nos aeroportos brasileiros. Eu, enquanto passageiro, repórter, que a gente viaja sempre, é nítido isso. Como é que você conceitua hoje os nossos aeroportos dentro do Brasil? Em que nível que vocês veem isso? Eles são aeroportos muito bons, os aeroportos onde opera a aviação regular de forma geral, eles são muito bons. Obviamente que ainda requer muitas melhorias de infraestrutura, até mesmo agora Congonhas passou por uma reforma, uma obra estrutural muito importante para a aviação e que trazia até maior segurança, que é a instalação do EMAS, né? Esse sistema na ponta das cabeceiras ali, aonde faz com que a aeronave tenha uma área de escape, uma parada rápida caso precise abortar uma decolagem ou até mesmo abortar um pouso. Foi interessante você tocar nesse assunto, porque isso nos faz lembrar aquele julho de 2007, quando o avião da TAM, que vinha inclusive de Porto Alegre, né? Não conseguiu parar ali na pista de Congonhas, trouxe aquele acidente terrível, um dos piores da aviação brasileira, com certeza. E falou-se muito, eu me lembro, sobre um termo em inglês chamado grooving, né? Que a partir dali começou a se fazer uma adaptação na pista de Congonhas. Vou confessar algo para você. Toda vez que eu vou pousar em Congonhas, até em Santos Dumont, eu fico um pouco apreensivo. Eu fico mais tranquilo quando desce ali em Guarulhos. Faz sentido pensar nisso, porque já ouvi dizer também que nesses aeroportos é para pilotos mais experientes ou até para o comandante tocar a aeronave. Isso aí é lenda? Não, pelo contrário, no Santos Dumont a operação ela é exclusiva dos comandantes, até por se tratar de um aeroporto com uma pista restrita, uma pista menor, uma das menores pistas do Brasil, salvo engano, né, na operação da aviação regular. Congonhas, por sua vez, ela tem a sua complexidade pela quantidade de tráfego que a gente tem, né? Congonhas é um dos aeroportos mais movimentados do Brasil e isso gera uma complexidade, mas ali operam tanto comandantes quanto copilotos. A pista lá não é relativamente pequena não, ela tem 1.900 metros, um pouco mais que isso, então... Mas com a instalação do EMAS agora, com certeza ficou até mais seguro ainda. Eu não preciso ficar preocupado, então? Não, de forma alguma. A aviação ainda é o transporte aéreo, o transporte mais seguro do mundo. Por falar em segurança ainda, o céu de São Paulo, eu me lembro até pouco tempo de ver, inclusive em análises, em reportagens, que seria um dos espaços aéreos mais movimentados no que diz respeito a voos de helicóptero. Parece-me que perdíamos somente para Nova York, não tenho certeza. Dá para todo mundo voar ao mesmo tempo? Assim?
Dá, por incrível que pareça, dá. A aviação de helicóptero, ela opera em São Paulo através de corredores visuais. Então, é como se fosse pistas, rodovias, né? Porém, de forma visual. Então, e de autocoordenação. Então, os helicópteros são separados através, na verdade, o setor de São Paulo é separado em setores, né? Norte, sul, leste, oeste, próximo ao litoral. E a partir dali, os helicópteros eles vão voando, coordenando entre si, em frequências específicas, sempre de forma visual. Essa é a grande diferença. A aviação regular, ela fica para cima, né? A gente acaba operando em espaço aéreo mais alto e só realmente se aproxima do solo nas áreas de pouso. E essas áreas são restritas, os helicópteros não passam. Como que é feita a formação de um piloto? Como é que se começa? A gente vê escolas daqui, dali, enfim, é esse o caminho mesmo? Isso, esse é o caminho. Começa-se geralmente em aeroclubes ou escolas de aviação, fazendo-se o curso de piloto privado, que o pessoal chama de brevet, né? Vamos tirar o nosso brevet. Isso. E aí é um curso relativo, com aproximadamente 40 horas de voo e uma parte teórica, com provas na ANAC, onde o piloto é sujeito a essas provas e tem que ter a aprovação máxima. A partir daí ele tem a carteira de piloto privado e isso faz com que ele possa voar particular, para si. Não poderia exercer isso de forma comercial, não poderia vender esse serviço. Para que ele possa trabalhar na área, aí ele precisa fazer a carteira de piloto comercial. E aí são mais horas de voo, mais um outro curso. A partir daí, com 150 horas de voo, ele consegue então já ter a carteira e habilita ele a poder trabalhar no setor. Mas as empresas aéreas, as regulares, de grande porte, geralmente exigem na casa de 1.000 horas de voo que um piloto tenha para ele poder ingressar na empresa. E ingressando, aí ele vai passar por simuladores, treinamento teórico, voos em rota, para daí então poder seguir e realmente transportar passageiros. Em tese, quanto tempo levaria mais ou menos desde o ingresso numa escola de aviação até chegar ao ponto de entrar numa empresa como a sua? Quanto tempo mais ou menos que leva? Ou talvez nem seja medido em tempo? É medido em horas de voo, conforme a velocidade que tu consegue fazer e adquirir essa experiência, né? De quantas horas tu consegue voar. Se tu tiver condições e condições climáticas favoráveis, tu consegue fazer um curso de piloto privado em 2, 3 meses, um curso de piloto comercial em mais 6 meses, 8, 10, talvez um ano. Mas isso tudo vai depender. Depois, para tu atingir esse nível de 1.000 horas de voo, aí vai depender de como tu vai fazer para atingir essas horas. Eu, por exemplo, como eu disse, me tornei instrutor de voo e aí fui voando, conforme ia voando com os alunos, essas horas iam contando para mim também e isso me habilitou, me capacitou a poder trabalhar na linha aérea. Agora, sobre esse voo longo que começamos o programa falando, você acredita que isso pode ser uma tendência mundial, estabelecer rotas longas, naturalmente sem escalas? Isso pode, de fato, começar a acontecer, a exemplo da empresa australiana? Ou... Tudo é uma questão de demanda, de né? demanda. De necessidade do cliente, né? De necessidade dos passageiros. Né? Se houver aquela demanda, com certeza as empresas aéreas vão abrir essa oportunidade de poder fazer voos cada vez mais longos, cada vez mais diretos, sem tantas escalas. Esse talvez seja um dos motivos pelo qual escolheram uma aeronave que não cabia tantas pessoas, por uma questão de demanda. E se pensando então, as encomendas, como você mesmo disse, foram, num primeiro momento, do Airbus 350. Não quer dizer que outra aeronave não teria autonomia, nós sabemos que isso é bem possível, só que ela tem uma adequação melhor para algo tão longo. Exato. Nesse caso em específico, esse projeto da Qantas, ele começou em 2019 com outro modelo, o 787. E foi lá que eles começaram a fazer todo um estudo do que seria necessário para adaptar na aeronave. Então, adaptando as aeronaves, tendo regulamentação para isso e fazendo esse estudo de caso, gerenciando a fadiga, sem problema nenhum. Você faz rotas nacionais, internacionais também? Ambas, tanto nacionais quanto internacionais. Teria vontade de entrar nesse voo de Sydney até Londres? Com certeza. Deve ser uma visão incrível. Eles chamaram esse projeto de projeto Sunrise, né? Ou seja, tu vê o sol nascendo durante um bom parte do tempo. Afinal de contas, tu está voando de Sydney em direção a Londres e isso faz toda a diferença. Gostaria de ir como passageiro ou ali, comandante? Preferia estar no comando, mas como passageiro, com certeza, iria me divertir bastante. Tá certo. Henrique, muitíssimo obrigado pelas suas informações, pela sua participação. Sucesso na sua jornada. Eu que te agradeço. Foi um prazer estar aqui. E o JR Mundo de hoje vai ficando por aqui. Você pode acessar esse e outros programas nas plataformas digitais da Record TV. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.